vida não é das mais emocionantes, mas sempre que me pedem uma história assustadora, é essa que eu conto. Eu tinha 15 anos na época, prestes a começar o segundo ano do ensino médio. Cresci numa típica cidade litorânea, lotada de turistas durante o verão e completamente deserta fora de temporada. Os bares e restaurantes fechavam e sobravam só os moradores, o céu e o mar. Se você nunca visitou uma cidade de praia durante a baixa temporada, eu recomendo fortemente. É uma das sensações mais estranhas e ao mesmo tempo mais tranquilas que se pode ter na vida. Pode parecer clichê, mas nossa casa ficava numa rua chamada Avenida das Ondas, a apenas um quarteirão da praia. Engraçado que eu sabia surfar. Seria meio patético morar numa rua com esse nome e não saber. Vivi lá a infância toda, então a areia e o calçadão sempre fizeram parte da minha rotina. Quase parte da minha personalidade, para falar a verdade. Hoje não moro mais naquela casa, mas a propriedade continua na família e por isso ainda sinto que é uma parte de mim. Naquela época eu fazia parte do time de atletismo da escola e era obcecado por manter a forma, mesmo durante as férias. Os verões na praia costumam ser extremamente quentes, então eu preferia correr bem cedo ou à noite, horários em que não corria o risco de derreter no calor ou de ser o chato que precisa desviar dos banhistas. Naquela noite, resolvi correr mais tarde. Tinha virado a madrugada com alguns amigos e dormido o dia inteiro, então não tinha muita escolha. Nunca levava o celular quando corria. Fazia falta não ter música, mas até o menor peso me atrapalhava. Eu usava um relógio simples para marcar o ritmo e a distância, e só levava comigo a chave de casa. Meus pais sempre foram extremamente rigorosos com isso de manter a casa trancada. Era irritante, mas inegociável. Mesmo se eles estivessem em casa, eu tinha que levar a chave. Nunca entendi muito bem esse pavor deles, ainda mais porque nossa cidade era muito segura. Mas enfim, naquela noite, optei por correr no calçadão. A superfície era macia o suficiente para não judiar das pernas, mas bem mais tranquila que correr na areia. Às vezes eu encarava a praia para me desafiar, mas depois do dia que eu tive, só queria uma corrida longa e leve, sem muitos obstáculos. Depois de alguns quilômetros, comecei a entrar naquele transe bom que os corredores conhecem. Aquele momento em que a corrida vira quase prazerosa. Foco no som dos tênis contra a madeira, tentando escutar de longe o barulho do mar. Um ritmo tão perfeito que dava até para esquecer que eu estava correndo. Foi então que ouvi um barulho, um tec metálico. Parei e verifiquei o bolso, vazio. Meu estômago afundou. A chave. Me agachei tentando espiar entre as tábuas do calçadão, mas era inútil. Tudo escuro lá embaixo. Não dava para enxergar nada, muito menos pegar alguma coisa. Comecei a xingar alto, de frustração. Pode parecer exagero, mas eu ainda estava com a adrenalina da corrida e estava furioso de ter estragado meu treino. Sabia que meus pais iam me matar se eu voltasse sem a chave. Então, sem pensar muito, pulei do lado do calçadão e desci para a areia. Era também uma questão de orgulho. Não ia simplesmente abandonar um pertence meu. Quem faz isso? O cheiro embaixo do calçadão me atingiu de imediato. Parecia uma mistura de alga podre com cerveja velha. Sério, imagine uma banheira cheia de alga marinha e cerveja quente. Era úmido, pesado, e cada passo levantava areia e lixo. Como eu não tinha celular, a única luz era o do meu relógio e ela mal ajudava. Me abaixei na parte onde achava que a chave tinha caído. Nada, só areia e lixo. Nojento. Mas eu precisava daquela chave. Pensei em desistir, mas aí estaria fedendo,
coberto de sujeira e ainda sem a bendita chave. Resolvi mexer um pouco a areia, tentando ver se ela tinha afundado. Depois de alguns minutos, a frustração começou a bater. Será que eu tinha errado o lugar? Subi de novo no calçadão, fui até onde tinha parado de correr e pensei em uma forma de marcar o ponto certo lá embaixo. Foi aí que tive uma ideia genial. Tirei o cadarço do tênis e deixei ele passar por entre as tábuas pendurado. Assim, eu conseguiria ver exatamente o local quando estivesse embaixo. Quando me levantei, algo puxou o cadarço. Ele desapareceu na hora pela fresta. Não foi vento, nem movimento meu. Alguém puxou. Fiquei paralisado. Era inacreditável. Alguém estava ali embaixo. Alguém puxou o meu cadarço e provavelmente pegou minha chave. Minha primeira reação foi correr para casa e lidar com isso depois. Mas aí me dei conta. Aquela pessoa agora tinha a chave da minha casa e o endereço estava gravado nela. O sangue ferveu. Até hoje não sei por que fiz o que fiz. Talvez tenha sido pura burrice juvenil. Mas respirei fundo, pulei de novo para a areia e rastejei de volta para baixo do calçadão. Dessa vez, o ar parecia mais pesado. Eu estava preparado para uma briga. Em certo momento, ouvi um arrastar leve na minha frente. O peito travou. Apontei a luz do relógio na direção do som. Nada, só areia e vigas de madeira. Continuei rastejando. Outro som, agora vindo de outro lugar. Foi aí que percebi. Não era uma pessoa, eram várias. Aquilo bastou. O bom senso finalmente gritou dentro de mim. O que eu achava que ia acontecer? Ia enfrentar um grupo de gente maluca morando embaixo do calçadão. Era suicídio. Tentei sair dali o mais rápido possível. Mas antes de conseguir escapar, algo gelado agarrou meu tornozelo. Era uma mão. Gritei quando as unhas rasgaram minha pele. Sem pensar, dei um chute com toda a força. Acertei alguma coisa e a mão me soltou. Me arrastei para fora, os braços e pernas se ralando na madeira e na areia. Quando cheguei ao ar livre, corri. Corri como nunca. Cheguei em casa e comecei a bater na porta desesperado. Meu pai abriu. Dizer que ele ficou bravo seria pouco. Ele estava furioso. Achei que fosse me bater, de tão transtornado. Antes que ele explodisse, contei tudo. A chave, o cadarço, as pessoas embaixo do calçadão. Minha mãe acordou com a gritaria. Estava indignada, mas quando viu os machucados no meu tornozelo, a expressão dela mudou. Era medo. Meu pai não perdeu tempo. Chamou a polícia. Na manhã seguinte, trocamos todas as fechaduras. Durante alguns dias, a vida voltou ao normal. Achei que tudo tinha acabado. Uma noite estranha que eu faria de tudo para esquecer. Mas, uns dias depois, acordei com batidas fortes na porta. Era muito cedo. Cedo demais para ter visita. Fiquei esperando meus pais atenderem, mas ninguém foi. Desci eu mesmo, coloquei um moletom e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Nada. Nenhuma pessoa à vista. Abri a porta meio desconfiado. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhuma alma. Quando fui fechar a porta, vi algo pelo canto do olho. Bem ali, no capacho, um cadarço. O meu cadarço. O mesmo daquela noite. Bati a porta com força, sem pensar duas vezes. Instalamos um sistema de segurança naquele mesmo dia. Passamos semanas com medo, mas nada mais aconteceu. Até hoje não consigo entender direito o que aconteceu naquela noite. Mesmo não morando mais naquela casa, me arrepia saber que algum desconhecido por aí ainda sabe onde fica nosso refúgio na praia. Comecei a conversar com uma garota anos atrás chamada Larissa.
Nos conhecemos por meio de amigos em comum e depois de um tempo comentando os stories um do outro, decidi tomar coragem e a chamei para sair. Era meados de julho, então não faltavam opções de programas ao ar livre, especialmente praia. Existe uma praia perto de onde moro que permite a entrada de veículos com a autorização certa. Eu costumo ir até lá com meu carro até hoje. Escolhemos uma noite em que nenhum de nós trabalharia no dia seguinte. Decidimos então fazer uma pequena fogueira na praia e tomar uns drinks. Em uma noite de semana, depois das 8, eu sabia que dificilmente teria mais alguém por lá. Então parecia o cenário perfeito para um primeiro encontro mais reservado. Ela morava ali apenas 5 minutos de mim, então fui buscá-la. E no caminho paramos em um mercadinho, onde comprei lenha e outras coisas para fazer a fogueira. Depois, seguimos direto para a praia. Para ser sincero, eu nunca tinha feito uma fogueira antes e estava com medo de passar vergonha. Mas na teoria, parecia uma boa ideia. Pegamos a trilha que leva até a praia, uma trilha relativamente longa. Em determinado ponto, há uma bifurcação onde a maioria das pessoas vira à direita, rumo à parte principal da praia. Mas eu costumo ir à esquerda, onde há uma área menor, menos conhecida e mais tranquila. Fomos para esse lado. Quando chegamos, não havia mais ninguém. Liguei o farol alto e consegui ver toda a extensão da praia, completamente vazia. Estacionei sobre uma pequena elevação de areia e começamos a descarregar o carro. Cavei um buraco com a pá para colocar a lenha e alguns gravetos menores. Mas a verdade é que eu não consegui fazer o fogo pegar. Tentei por uns 20 minutos e acabei desistindo. Foi meio vergonhoso, mas rimos da situação e ficamos ali mesmo, no escuro, tomando as cervejas que levamos. Por um tempo, tudo o que escutávamos era o som das ondas. Mas Larissa foi a primeira a comentar, quase sussurrando, que estava ouvindo outra coisa. Prestei atenção e entendi o que ela queria dizer. Era um som de assobio. E não era um pássaro, com certeza era uma pessoa. Nos entreolhamos com expressões que diziam tudo. Estávamos assustados. O assobio parecia muito próximo. Como não tínhamos outra fonte de luz, entrei no carro e liguei os faróis. Nesse instante, Larissa gritou. Vimos a parte de trás da cabeça de um homem que saiu correndo do meio do capim alto que cobria a duna, acima de onde o carro estava parado. Provavelmente ele estava ali o tempo todo, nos observando por algum motivo. Gritei mandando ele sumir dali. Subi a pequena elevação de areia e tentei segui-lo, mas logo o perdi de vista. O capim era alto por todo lado. Ele podia estar escondido em qualquer lugar. Peguei o celular e liguei a lanterna, subindo na ponta dos pés para tentar ver por cima da vegetação. Olhando para trás agora, eu nem sei por que fiz isso. Acho que no fundo, eu nem queria encontrá-lo. Teria sido mais sensato simplesmente entrar no carro e ir embora. Larissa me chamou de volta pedindo para irmos embora logo. Foi então que ouvimos o assobio novamente. Estava assustadoramente perto, a não mais de 3 metros de mim. Larissa também ouviu e mais uma vez me implorou para voltar para o carro. Obedeci. Desci a elevação e comecei a guardar as cadeiras e bolsas na caçamba. Quando me preparava para entrar, ouvi um zumbido vindo do mesmo lugar. Já era evidente que alguém estava tentando nos assustar de propósito. Entramos no carro, desliguei os faróis e liguei o motor. Fiquei parado por alguns instantes, como se estivesse esperando ver alguma reação. E vi.
Como imaginei, ao ouvir o motor ligado e as luzes apagadas, o homem se aproximou para nos observar. Religuei os faróis rapidamente e por um breve momento vimos seu rosto espiando por entre o capim. Ao perceber a luz, ele se abaixou novamente. Fiquei tentado a sair e enfrentá-lo, mas Larissa me segurou e disse que ele podia estar armado ou ser algum tipo de doente e que era melhor irmos embora. Concordei. Saímos dali olhando para trás o tempo todo, atentos a qualquer sinal de que ele estivesse nos seguindo. Aquele trajeto de volta foi tenso, angustiante. Com tanta gente perturbada nesse mundo, até hoje não faço ideia do que aquele homem queria. Mas uma coisa é certa: nada naquela situação foi normal.